Então, como que a gente prepara essa massa? Ela é uma massa que ela sempre vai levar mais ou menos os mesmos ingredientes. Vai ser uma base líquida, que pode ser água, suco, leite, alguma infusão. No nosso caso, a gente vai usar metade de água e metade de leite. Uma gordura, que no caso a gente vai estar utilizando a manteiga, mas também poderia ser substituída por outra gordura. A farinha de trigo e os ovos. Tá bom? Essa preparação, ela não vai fermento, né? Vocês vão ver os ingredientes aqui que vai ser colocado para vocês, mas ela não vai fermento. E como que ela cresce? Por que que ela cresce? Então, essa massa, como ela vai levar os ovos depois que ela é cozida, esses ovos no forno, ele vai criar uma coagulação junto com a farinha de trigo e vai impermeabilizar esse vapor que está dentro e vai fazer como se fosse uma bexiguinha, vai estufar e por dentro ela vai ficar oca, né, e vazia, e por fora ela vai ficar estufadinha, crescida e crocante. Tá bom? Essa é uma boa massa choux, uma massa que ela cresce bem e que por dentro ela fique bem oquinha. Tudo bem? Então aqui na panela eu vou colocando os ingredientes e vou apresentando para vocês. Então eu vou colocar água e vou colocar o leite. Poderia ser só água ou só leite ou até outros líquidos, como eu falei para vocês. Vou colocar também o açúcar, é bem pouquinho açúcar. E um pouquinho de sal também, que é para deixar essa massa neutra. A gordura, que no caso eu estou utilizando a manteiga. E vou deixar esses ingredientes aqui entrar em ebulição. Quando ele entrar em ebulição, que ele ferver, aí sim eu vou entrar com a farinha de trigo, tá bom? Eu não coloco a farinha de trigo enquanto os ingredientes não entrarem em ebulição. E uma coisa muito importante é colocar a farinha de trigo de uma única vez. Se eu colocar ela aos poucos, ele vai virando uma gororoba assim e eu não consigo incorporar o restante da farinha. Então eu preciso colocar essa farinha de uma única vez e daí sim incorporar esse líquido. Tá bom? Então aqui já tá quase fervendo. Bom, o meu leite entrou em ebulição, ele tá fervendo. Então agora eu vou entrar com a farinha de trigo de uma única vez. Então eu vou colocar toda a farinha de uma vez só. Tira um pouco aqui da boca do fogão, só para não ter perigo de vazar. E volto pro fogo. Vou só abaixar um pouquinho a temperatura e agora eu vou mexendo essa massa até ela cozinhar e criar uma crostinha no fundo da panela. É importante eu ir apertando ela assim para ir desfazendo os gruminhos de farinha de trigo que vai ficando. Então eu viro ela e aperto. Viro e aperto até ela ficar bem lisinha. Quando que essa massa tá boa? Essa massa ela tá boa quando ela cria uma crostinha no fundo da panela, que eu já vou mostrar para vocês como é que fica. Quando ela criar essa crostinha no fundo da panela, que ela ficar bem lisinha, bem cozida, ela já tá boa. Tá bom? Então aqui ela passou pela primeira cocção dela, que foi a cocção dela ser cozida na panela, por isso é uma massa cozida, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou passar essa massa para a batedeira. Essa batedeira ela tá com um batedor de raquete. E eu vou ligar a batedeira para ela perder esse calor inicial. Ela vai soltar um pouco de fumaça e vai esfriar. Quando eu sentir que ela não está tão quente, que ela já está morna, eu começo a adicionar os ovos, tá bom? Essa é uma das etapas mais importantes na massa. Por quê? Se eu colocar pouco ovo, ela não vai crescer tão bem. E se eu colocar muito ovo, ela vai ficar muito mole e eu não consigo depois tirar esse ovo, né? Então se eu deixar perder o ponto dela,
vai ficar difícil de eu estar utilizando. Então eu vou colocando o ovo aos poucos e daí eu mostro para vocês qual que é o ponto ideal. Como vocês podem observar, já saiu o excesso maior de temperatura. Então agora eu vou começar a acrescentar os ovos, tá bom? Então eu coloco mais ou menos um ovo e deixo a massa absorver esse ovo. Só vou acrescentar mais um ovo depois que eu ver, né, que essa massa absorveu todo esse ovo. E agora eu vou colocar o meu último ovo. Agora no último ovo eu vou dar uma paradinha, vou mexer aqui as laterais e o fundo, para que pegue bem no batimento e volto a bater. Eu coloquei todos os ovos que estão dentro da minha receita, que são 6 ovos, mas eu achei que o ponto dela ainda tá pesado, ó, ainda tá seco, tá? Então isso pode acontecer devido à absorção da farinha que eu tô utilizando. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou acrescentar mais ovo. Por isso que é bem importante a gente acrescentar os ovos aos poucos, porque pode ser muito ou pode ser pouco, tá bom? E eu peguei um ovo agora e bati ele, porque eu não vou colocar ele inteiro, eu vou colocar metade, deixar absorver e se for necessário eu coloco a outra metade. Coloquei metade do ovo e vou verificar o ponto. Na hora que eu pego ela, eu já posso ver que ela tá mais brilhante, mas ela ainda não tá caindo tão fluida quanto eu quero. Então eu vou poder colocar o restante do meu ovo. Agora, eu vou mostrar bem pra vocês. Ela fica, ó, uma massa brilhosa e ela fica nesse ponto que a gente chama de ponto de cinta, ó, que ele cria essa fita elástica. Tem gente que chama também de ponto bandeira, porque fica essa bandeirinha assim, ponto V. Mas ela tem que mudar para essa característica, ficar uma massa bem lisa e brilhante, não ficar nem muito dura nem muito mole, né? Então, na hora que eu puxo ela, ela tem essa elasticidade, ó. Esse ponto cinta ou bandeira que a gente chama na confeitaria. Agora que a minha massa tá pronta, eu vou colocar ela numa manga de confeitar, pra gente poder fazer aí os formatinhos para mostrar para vocês.